O conhecimento, ele é alicerçado a partir de método. O apicultor, ele ainda tem uma dificuldade muito grande, de separar conhecimento geral de método. Conhecimento geral é aquilo que se fala que você pode fazer com a abelha. Você pegar um enxame de abelha, você coloca dentro de uma cabaça, não é o conhecimento geral? Exato. Não é o que veio culturalmente enraizado no brasileiro? Ou coloca dentro de um balaio comprado em feira, esfrega uma erva cedreira, o enxame vai entrar, ele vai construir os favos. Quando chegar ao final de agosto, setembro, a gente enfia fogo naquela abelha, tira o mel e produziu o mel. Esse é o conhecimento geral. Ele não é alicerçado em método. Ele não é alicerçado em um objetivo de você dar um conforto para aquele animal, ele produzir aquilo que ele tem de mais rico e você ter um produto de qualidade na mão. Então a apicultura tecnificada no Brasil nasceu dos anos 80 para cá. E ela nasceu como? Através de métodos de trabalho e produção. A primeira coisa que foi alicerçada em termos de método no Brasil é você usar material de segurança, porque não se usava, e você usar colmeia racional, que é a colmeia Langstroth, que hoje inclusive é até normatizada pelo Inmetro, é a colmeia oficial adotada inclusive pelo Ministério da Agricultura como a colmeia para se trabalhar no Brasil para apicultura. Teve que padronizar. Então esses foram os 2 primeiros pontos do método. Entendi. Depois foi um entendimento para poder fazer um mínimo de produção nela, porque também não se sabia como fazer superprodução. O pessoal colocava a abelha dentro da colmeia e tirava uma mixaria de 5 quilinhos, 6 quilinhos, 10 quilinhos. Mas do final dos anos 90, os primeiros 10 anos dos anos 2000 e principalmente esses últimos 10 anos da segunda década aí do nosso século 21, a gente tem aí o quê? A gente tem aí o alicerce da metodologia para superprodução de mel. A superprodução de mel, ela é a base do método Cia da Abelha. O método Cia da Abelha, ele é alicerçado em cima da apicultura tradicional, da apicultura geral? A base dele, A sim. base é. Ou Mas seja, a construção do trabalho para você fazer a superprodução de mel, a ampla maioria, inclusive dos instrutores, sequer tem conhecimento. Ou seja, criar abelha, todo mundo cria. segue aquele sistema racional que foi desenvolvido com o passar dos anos, de tirar a abelha da natureza, colocar dentro de uma caixa, extrair o mel e manter aquele enxame vivo. Exatamente. Isso é a base da apicultura que nós temos hoje. Aí entra a situação. A cia da abelha possui o seu método específico. Para poder sair dessa mini produção, método ele tem que ser o quê? Ele tem que ser primeiro baseado no método científico. Sim. Ou seja, ele tem que ser algo de ciência, de estudo. Você tem uma hipótese. Qual que é a hipótese? Superprodução de mel. Não é produzir 15 quilos. Qual que é a hipótese? Eu posso atingir 60, 80, 90, 100 quilos. Isso foi a hipótese que nós levantamos lá nos anos 90. Então tá bom. Então se a gente pode chegar nisso, o que a gente pode fazer, trabalhar para poder chegar nessa superprodução? E ali a gente, nos primeiros anos, nós começamos a adotar toda essa sistemática daquilo que a gente poderia adotar para chegar. Chegamos? Chegamos. Mas para mim ainda transformar em método, não basta eu chegar em 1 ano. Eu tenho que chegar em no mínimo 5. Tem que produzir, né? Eu tenho que repetir. Por quê? Porque você tem as variáveis da natureza. Às vezes eu atingi a superprodução num ano que teve super safra. Que a natureza deu uma abundância de néctar violento, você fez superprodução. E no ano que der baixa de produção? Você tem que fazer superprodução também. E no ano que der quebra de safra? E no ano que tem quebra de safra? Geada, falta de chuva, excesso de chuva. No ano passado nós tivemos um aluno nosso no sul do Brasil, o Lúcio Reck, que em meio à maior seca dos últimos 20 anos no sul do Brasil, ele fez superprodução de mel. 50 quilos. Mas por quê? Pegou o método Cia da Abelha e replicou o método. Seguiu à risca. Aquela hipótese foi provada, testada, retestada de novo, sobre diferentes condições ambientais e você conseguiu repetir aquele resultado em todas as condições. Exatamente. Ou seja, é algo infalível. Exatamente Não o que eu tem queria como ouvir. não alcançar. O método criador de abelha, Pedro. Criador de abelha tem um monte no Brasil. Treinamentos de apicultura tem vários no Brasil. Que Bons ensinam treinamentos como criar abelha. que ensinam como criar abelha. Alguns até com alguns métodos. E uma Não coisa- tão eficientes a ponto de chegar na superprodução de mel. Mas o método para você atingir a superprodução de mel
para você atingir, indo além ainda, o método seguinte que nós desenvolvemos do superfaturamento. Você ganhar dinheiro com a abelha. Superprodução de mel e superfaturamento com apicultura é somente hoje a ceia da abelha. Ninguém vai encontrar isso em literaturas diversas. Ninguém vai encontrar isso detalhado em livros e mais livros. Porque os livros e mais livros, eles vão ensinar a apicultura geral, o alicerce. Mas a construção do modelo da superprodução de mel é algo novo no Brasil. Quando a gente fala que uma colmeia aqui no Centro-Oeste pode dar 60 quilos de mel, ou que uma colmeia no Nordeste pode dar 90, 100 quilos de mel, ou que uma colmeia no Sul pode dar 50 quilos de mel, 60 quilos de mel... Rapaz, você toma porrada o tempo todo. Isso o tempo todo. Nada mais é do que ignorância, né, professor? Ignorância, falta de conhecimento. Falta de conhecimento. A pessoa está ali já trabalhando há 5, 10, 15, 20 anos. Quantos treinamentos de apicultura eu vi? De Senar, de Emater? Não, colmeia de abelha produz no máximo 2 melgueiras. Então, quando você fala de uma colmeia chegar a 90 quilos de mel, o povo despiroca. Salta do cavalo e sai dando porrada. Que é impossível isso, que não sei o quê, que vocês estão vendendo ilusão, que isso não existe. Existe. Se ele não buscar o conhecimento, se ele não buscar a informação, se ele não buscar estudar, se ele não procurar sair da caixinha, se ele já for apicultor, se ele não sair da caixinha e com humildade dizer assim, eu não produzo nada, porque o cara que produz 15 quilos de mel, ele não produz nada. Ele não produz nada, ele não faz produção. Ele faz o mínimo do mínimo do mínimo. Então ele tem a humildade de sair da caixinha e olhar. Quando eu conheci o professor Armindo, fiz o curso com o professor Armindo, eu não acreditava na superprodução não, professor. Não é uma loucura, Pedro? É um negócio doido. Eu falava assim, não, eu acho que o Armindo, ele tá... Não vou dizer que ele tá iludido, mas ele tá empolgado com entusiasmado, isso. Né? Entusiasmado. Eu acho que ele é um cara extremamente entusiasmado. E eu tentava fazer, mas sem o método. Né? Eu vou criar a abelha. Aí eu ia lá, pegava o método de um, né? Ia lá, pegava o método de outro. Saía um tatu com cobra. Saía um tatuzinho com cobra ali. E fechava em 10, 12 quilos, 15 quilos. Reclamando. 20 quilos e reclamando. Não, isso aqui não dá certo, não. Isso aqui não dá certo. Ué. E aí, quando eu conheci a Cia da Abelha e entrei dentro do mundo da Cia da Abelha, eu conheci os alunos da Cia da Abelha, que diferente de mim naquela época, tinha vergonha na cara e colocava um método para funcionar. E, gente, é colocar o método para ser realizado. Não é só ler a apostila, não é só assistir os vídeos. Você, na hora de fazer seu manejo, não pode fazer o puxadinho que a Jane falou aqui. Misturar método é puxadinho. Misturar método é puxadinho. Né? Eu não tenho açúcar, vou dar caldo de cana. É puxadinho. Não é a mesma coisa, é puxadinho. Eu não tenho... mas é doce. A abelha vai beber do mesmo jeito. É doce, mas não tem a concentração adequada de açúcar. É método.